Eu vou iniciar de uma forma bem rápida, então, apresentando a CP Soluções a vocês. Eu vou pedir para que vocês, então, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos à CP. CP Soluções, então, uma empresa especializada em treinamentos profissionais e consultorias industriais, onde nós trabalhamos em todo o território nacional, basicamente com 4 pilares, certo, pessoal? Pilar da qualidade, voltado aos controles de qualidade, pilar de gestão de processos, então, aliado à parte de controle de qualidade, nasce um novo pilar, que é um olhar específico para gestão e melhoria, otimizações de processos, certo? Com essa necessidade da gestão de processos, a gente parte para uma gestão por indicadores, trazendo para os nossos clientes, então, uma gestão ágil, uma gestão visual, para que ele tenha as suas tomadas de decisão de forma mais assertiva e mais eficaz. Beleza? Por último dos nossos pilares, então, a gente entrega resultados para os nossos clientes na área de gestão de projetos. Então, todos os nossos desenvolvimentos a nível de indústria, nós, CP, entregamos enquanto projetos, conduzimos todas as implementações em relação a projetos e também trabalhamos com a parte de gerenciamento de projetos. E a partir de hoje, então, eu trago novidade para vocês, nasce um novo pilar dentro da CP Soluções, que é voltado para a área de gestão da manutenção, certo, pessoal? Então, serviços voltados a esses 4 pilares, nascendo hoje mais um pilar, então entramos para o pilar da manutenção. E, por último, temos treinamentos específicos, tanto para profissionais, de forma individual, quanto para a parte da indústria, nesses 4 pilares e mais nesse que nasce a partir de hoje. Antes de eu fazer a apresentação formal do nosso convidado, eu vou dar alguns recados para vocês, certo, pessoal? Então, assim, ó, qual é a nossa dinâmica hoje? Vocês devem ter percebido que todos estão com o áudio interrompido, tá? Porque o objetivo é trazer uma fluidez e uma redução de ruídos, então, para que permita essa fluidez na nossa transmissão. O vídeo de vocês também está cortado para não pesar, não sobrecarregar a nossa rede. Então, a dinâmica é o seguinte: a partir do momento em que forem surgindo dúvidas no decorrer do treinamento, no decorrer das exposições, vocês já podem abrir o chat de vocês ali, lá no finalzinho, na parte inferior direita, vocês já abrem o chat e já vão colocando as dúvidas de vocês ali. Nosso suporte já vai compilando e, ao final, o nosso convidado fará o clareamento das dúvidas e colocações a vocês. Beleza? Tranquilo? Último recado, antes de passar para o nosso convidado. Na semana do dia 24, na última semana de setembro, nós estaremos com um treinamento em Lean Manufacturing. E no final do nosso dia de hoje, nós estaremos fazendo um sorteio de uma vaga para um de vocês. Para concorrer, basta simplesmente agora, no momento do nosso treinamento, tirar um print e postar nas redes sociais de vocês e marcar a CP. O pessoal do suporte vai compilar os dados, a gente vai fazer o sorteio ao vivo para que vocês vejam quem vai ser o sorteado no final do nosso dia, certo? Mas vocês vieram aqui não para me ouvir, mas para ouvir sim o nosso engenheiro mecânico Alencar, especialista em manutenção, que vai trazendo para vocês as perspectivas da manutenção, um olhar bastante dinâmico, com foco na eficiência dos processos de vocês, trazendo a redução de custos com a utilização da gestão da manutenção. Tá bem? Então, com vocês, passo a palavra para o meu colega, o engenheiro Alencar, que fará a condução a partir de agora. Espero que tenham todos uma noite bastante produtiva e bastante enriquecedora, como com certeza está sendo para nós da CP. Um abraço e até a próxima. Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o pessoal da CP pelo convite em vir para essa troca de ideia com vocês aí e expor um pouco para vocês da minha realidade. Então, vou me apresentar. Meu nome é Alencar Assunção, eu sou engenheiro mecânico, sou pós-graduado em Engenharia e Gerenciamento de Manutenção e atuante na área de gestão de manutenção há 10 anos. Então, a ideia é a gente vir hoje aí expor para vocês um pouco da realidade
da área de manutenção e, consequentemente, soluções e alternativas para que a gente consiga reduzir custos dentro das nossas organizações. Ricardo, está falando única e exclusivamente da parte de produção, de indústria? Não. A gente vai conversar de maneira ampla. Temos pessoas de vários segmentos, então não somente o pessoal da indústria, mas de vários outros segmentos, em que a grande maioria dos assuntos que vão ser abordados, eles valem e podem ser empregados em quase todas as esferas da área da engenharia. Então, basicamente o processo, vamos começar então, né? Então, basicamente o processo é a redução de custos, ainda mais essa situação que estamos vivendo atualmente aí. O boom do momento está sendo esse, as empresas tudo buscando soluções e alternativas para que consigamos reduzir os custos dentro das organizações e manter elas, obviamente, com produtos ou serviços o mais rentável possível e manter-se com produtos acessível e manter, obviamente, as empresas dentro de cada um dos seus segmentos com materiais e produtos acessíveis, financeiramente falando. Então, eu peguei aí 3 tópicos que nós vamos conversar ao longo da noite aí. Então, os 3 tópicos são a parte de energia elétrica, o que dependendo do segmento da empresa, para vocês terem uma ideia, esse custo com energia elétrica ele chega até 50% do custo total de produção. Então, é um gap bem grande aí. O outro, obviamente, é a parte de mão de obra. Mão de obra que, segundo os dados que vão ser conversados aí, aproximadamente 60% do custo da área de manutenção está atrelado ao custo de mão de obra. Então, é um outro viés para a gente conversar. E, no final, obviamente, vamos falar aí da parte de manutenção estratégica, o que, na verdade, é algo que é incalculável, porque onde tu tiver uma manutenção que seja eficaz e eficiente, ela pode dar o sucesso da empresa, ou, caso contrário, infelizmente, vir a ter um grande fracasso. Então, nosso objetivo aqui é reduzir custos. Então, vem cá, vamos lá, vamos para a redução de custos. Então, vamos seguir aí. Então, o que nós vamos falar, então, pessoal? A parte de energia elétrica. Vamos falar aí do mercado cativo, vamos falar de ACL e vamos falar de fontes alternativas da parte elétrica. Da parte de mão de obra, vamos falar aí de dimensionamento da mão de obra, qualificação e contratação temporária e terceirização. E da parte de manutenção estratégica, vamos falar aí de 2 pontos que eu considero seriam a base do gerenciamento de manutenção, que é o MTBF e o MTTR, e, por final, vamos pincelar alguns pincéis do processo de TPM. Então, o processo, basicamente, pessoal, é esse aí que nós vamos conversar ao longo dessa 1 hora e meia aí, conforme o pessoal já havia divulgado. E vamos lá, então. Então, entrando no primeiro assunto da noite aí, reduzindo custos com energia elétrica. Então, o que acontece hoje? Hoje a gente tem 2 processos de controle para custos de manutenção na parte de gerenciamento de custos de energia elétrica. Então, a gente tem hoje o mercado cativo. O que vem a ser o mercado cativo? O mercado cativo ele é o fornecimento de energia elétrica por um contrato que a gente faz com a concessionária, que no caso, dependendo de cada um dos estados, cada estado tem a sua concessionária que fornece energia elétrica, e o contato com as empresas é quase o mesmo que nós temos quanto pessoa física. Então, a gente vai lá na concessionária, e pede uma tensão de energia, num ponto que nós vamos determinar. Quanto empresa, nós contratamos a demanda, que aí já está sublinhado aqui a demanda, que é o que nós vamos falar. É aí que está o nosso ponto-chave para a redução de custos. Depois vamos falar de tarifa de ultrapassagem e o processo de rescisão. Então, na verdade, é nisso, basicamente, que, resumidamente, que consta o contrato junto à concessionária. Então, Alencar, como é que funciona esse negócio aí? Como é que eu vou reduzir custos? Vamos reduzir da seguinte maneira. Vocês estão vendo aqui, essa aqui é o cabeçalho aí de uma conta de energia elétrica da companhia elétrica aqui do Rio Grande do Sul, de uma das concessionárias. Então, o que nós temos aqui, tá? Em um dos lados ali, nós temos o que foi contratado,
o que a empresa contratou quando assinou o contrato. Então, a empresa X foi lá na Companhia de Energia Elétrica e assinou o contrato e fez uma contratação de 1.200. Do outro lado aqui, nós temos o que vem sendo consumido. Então, essa conta é mensal, então cada mês nós recebemos o consumo dela e vem aqui o que teve consumido. Então, de bate-pronto, a gente já faz a primeira análise. Isso aqui é um esboço, tá, pessoal? Isso aqui são dados que eu montei para a gente conversar e para vocês entenderem melhor como é que funciona esse processo de gerenciamento. Então, aqui a empresa contratou 1.200 e no horário de ponta lá, no horário máximo, a demanda máxima consumida no horário de ponta foi 1.481. Então, ultrapassou a demanda contratada. E a demanda máxima no horário fora de ponta foi 1.468. Ou seja, a empresa contratou 1.200 e vem consumindo em horário de ponta e fora de ponta mais do que o contratado. O que isso vai acontecer? A empresa vai ter custo com isso. Por que vai ter custo? Porque a empresa está pagando um valor de energia elétrica acima da demanda contratada. Ah, cara, entendi. Ah, e se a minha empresa contrata 1.200 e eu tenho um gasto médio de 800? Aí é que tá. Aí a gente começa a falar de quê? De redução de custos, que é o assunto da noite. Então, caso for surgindo dúvidas, pessoal, vão jogando ali no chat, vão jogando no WhatsApp ali e tudo mais. Então, como é que a gente faz esse controle do gerenciamento da conta de energia elétrica e reduz custo dentro da empresa? Com alteração de demanda contratada. Simples assim? Quase simples assim. Então, o que a gente tem? No exemplo aqui, nós tínhamos a empresa contratante fez um contrato solicitando 1.200 e um consumo de 1.400. Então, o que nós fizemos nesse processo aí, quando tu tem uma demanda, tu tem um consumo acima da demanda contratada? Faz uma análise, histórico isso, né? Tu pega o histórico da empresa dos últimos consumos, geralmente se usa os últimos 12 períodos de consumo, e tu faz a avaliação do que tu vem tendo de demanda consumida em horário de ponta e horário fora de ponta. Bem, cara, minha empresa tem uma média de 1.400 ali, o que vem dando, jogando isso aí em um gráfico, ele vem mantendo-se em 1.400. Então, o que a gente faz? A gente entra com um processo solicitando um aumento de demanda. Como é que funciona esse processo de aumento de demanda, pessoal? Tanto aumento quanto redução, tá? Então, a gente faz uma solicitação de aumento de demanda para a concessionária 30 dias antes do processo, antes da vigência da próxima medição. Então, por exemplo, nós estamos agora no mês de setembro, eu vou, nesse exemplo aqui, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho uma demanda de 1.200, estou consumindo 1.400, eu vou fazer uma solicitação de 1.500. Ok, quando é que vai valer? A partir do próxima fatura. Então, se o mês de setembro já está rolando, no caso, quando terminar o mês de setembro e entrar o próximo mês, a próxima medição, já vai vir com a demanda alterada e conseguimos primeira redução de custos, não vamos mais pagar tarifa por ultrapassar a demanda contratada. E aí, quando eu falo em tarifa, não ultrapassar a tarifa, eu estou falando aí de 3 vezes o valor da demanda contratada, tá, pessoal? Um outro cenário, a empresa contratou lá 1.200 e o consumo vem sendo de 800, vem se mantendo na média de 800. O que nós fizemos? Uma solicitação de redução de demanda. Como é que é isso? É o mesmo processo de aumento, todavia, como é um processo de redução e a empresa concessionária ela tem que fazer um planejamento financeiro, porque aí é meio lógica a coisa, onde tu solicita aumento de demanda, tu fornece, tu efetua um pagamento maior para a concessionária, e quando tu pede uma redução de demanda, tu reduz o teu custo para a concessionária. Então, obviamente, eles têm um prazo maior, então, aí. Então, no processo de redução, a gente está falando aí de 180 dias de antecedência. Então, se eu quero reduzir a minha demanda, a partir do mês que vem eu quero reduzir, não tem como. A gente faz a solicitação no mês de setembro, a contar da data da solicitação conta-se 180 dias, e a partir dos 180 dias, na próxima fatura que ela vier fechada, ok, conseguimos reduzir a demanda. Obviamente, o pagamento tem que estar em dia, né, para fazer qualquer tipo de alteração, tanto para aumento quanto para redução de demanda, tem que estar com o pagamento em dia,
e o que eu comentei da tarifa de ultrapassagem. Aí uma coisa que é importante salientar, pessoal, às vezes a gente não tem um conhecimento disso, é que no momento que a empresa contrata com a concessionária uma demanda X, ela paga por aquela demanda X. Então, nesse exemplo aqui, a empresa contratou lá com a concessionária 1.200 e vem consumindo 800. Aí eu vou pagar os 800 que eu estou consumindo? Não. Infelizmente não. Tu vai pagar os 1.200. Então, esse aí é o primeiro processo aí que a gente vem falando de redução de custos, que se bem gerenciado, a gente consegue ter uma redução muito importante. E uma outra coisa que é importante falar desse processo de gerenciamento da conta é que aumento de demanda, tu pode solicitar 2 vezes ao ano. Isso aqui no Rio Grande do Sul, tá? Em outros estados eu não sei, tem que ver com concessionárias. Mas aqui no Rio Grande do Sul tu consegue solicitar aumento de demanda 2 vezes e tu consegue solicitar redução 1 vez. Então, o que isso é importante? Isso é importante para... Se tu tem... vamos dar um exemplo, tá? Uma empresa de fertilizantes, por exemplo, que é uma das áreas que eu atuei. A empresa de fertilizantes, ela mantém um período de produção em alta, onde a empresa, na maioria das vezes, trabalha 24 horas por dia durante o período de safra. Então, esse período de safra vai aí de março, abril, final de abril, e vai até setembro, final de setembro, outubro. Depois entra o período que é chamado de entre-safra. Então, tua redução de energia elétrica cai. O que tu pode fazer com isso? Reduzir a tua demanda naquele período. Então, com isso, tu vais ter uma redução de custos, tu vais conseguir manter o controle financeiro da empresa e, obviamente, ter um controle gerencial do processo de melhor maneira. Então, fica a dica. E falando em fica a dica, podem nos marcar nas redes ali, não esqueçam da Carol, do comentário dela, que vai ser sorteada uma vaga para um treinamento que vai ocorrer ainda esse mês. Então, tirem foto, postem nas redes sociais, CP Soluções, e vamos lá. Segundo processo, desculpe, voltando ao primeiro processo, dei uma dica para vocês e o que nós desembolsamos até agora? Nada. Não gastamos nem R$1. Tudo que nós fizemos foi o quê? Um gerenciamento do processo. Então vamos para o segundo. Qual é a segunda dica? A segunda dica é o que as empresas vêm se adaptando ao longo do processo, que é o processo da CL. O que é a CL? É o ambiente de contratação livre ou o mercado livre de energia. Ricardo, o que é o mercado livre de energia? O mercado livre de energia é uma plataforma onde tu compra energia direto de quem consome. Então, diferente do processo com a concessionária, que nós fizemos um contrato com a concessionária, então, resumidamente, tá, pessoal, como é que funciona a concessionária? A ANEEL faz um leilão, a empresa vai lá e, no leilão, compra a venda, a comercialização da energia elétrica, eles fazem um acerto de valor com a ANEEL e esse valor é repassado para nós. Processo com o mercado livre de energia, nós não temos esse processo. Tu faz a contratação direto com quem fornece energia, com quem gera a energia. Então, com isso, a gente já reduz consideravelmente nosso custo de energia elétrica. Então, falando aí em números, sendo mais preciso em números, quando nós fizemos o processo de migração do mercado cativo para o mercado livre, a gente está falando de uma redução aí de 10% a 20% de custo de energia elétrica. Então, isso é uma coisa extremamente considerável. Voltando lá no nosso primeiro slide, a primeira coisa que foi falada de energia elétrica, imagine uma empresa onde o segmento dela tem uma demanda com consumo de energia muito alto, chegando a 50% do custo de produção, tu conseguir reduzir 20% desse custo. Então, a gente está falando aí de um ganho muito importante para a empresa e ela vai conseguir se manter com produtos mais acessíveis dentro do mercado de atuação. Então, o que a gente tem aí de vantagens no mercado livre de energia que nós não temos no cativo? Primeiro, que o valor da energia ele é o mesmo durante as 24 horas. Então, vocês lembram ali da conta de energia que mostrei? Tinha ali demanda em horário de ponta e demanda fora de ponta. O que é horário de ponta e horário fora de ponta? O horário de ponta é o horário que compreende das 18 horas às 21. Então, das 18 às 21 horas é o período onde, isso a nível Brasil, onde nós temos os maiores picos de consumo de energia, consequentemente, o custo é maior nesse horário. Por isso que na conta vem separado. Se vocês olharem na conta de energia da empresa de vocês, vocês vão ver lá que tem um custo que é cobrado pelo horário de ponta e um custo que é fora o horário de ponta. Vantagem do mercado livre, não tem horário de ponta nem fora de ponta.
O custo é o mesmo durante as 24 horas. Então, tu não tem essa alteração. Segundo ponto, que eu comentei anteriormente, tu faz a negociação direto com quem produz a energia. Então, tu não tem, digamos que, um atravessador disso. Tu compra direto de quem está produzindo energia. E quando tu compra, tu negocia. Então, tu não tem um valor específico. O valor é X, o valor é Y. Não, o valor é negociável conforme a tua contratação. Uma outra vantagem é a parte de isenção de tarifas. Então, a gente não tem tarifa. Tarifa de bandeira vermelha, bandeira verde, bandeira amarela, não tem esse processo de tarifa. E aí, o outro, que esse é a menina dos olhos dos olhos verdes, seria a nossa previsibilidade de custo. Então, lembra que a gente está falando de redução de custos da área de manutenção. Quem trabalha com o processo de custos da área de manutenção, eu vou trazer agora, vamos voltar aí 3 anos atrás, 3 para 4 anos. E lá em 2017, quem estava trabalhando em 2017 fez o planejamento. Geralmente as empresas no mês de setembro, agosto, setembro, começam a fazer o planejamento do próximo ano. Então aconteceu em 2017. 2017, as empresas fizeram o planejamento, fizeram a previsibilidade de custo de energia elétrica de X. Então, para o ano de 2018 eu vou ter um custo de X%. Então, isso aí baseado no histórico do que a empresa vem consumindo, talvez alguma alteração pequena em virtude de implantação de maquinário diferente, alguma coisa parecida. Mas nada gritante, nada que fosse impactante dentro do gerenciamento de custos. Dentro do gerenciamento orçamentário. O que aconteceu no final de 2017? A concessionária veio e aplicou 22,5% de aumento. Então, quem não estava no Mercado Livre e recebia energia pela concessionária, vocês imaginem o transtorno que era para tu gerenciar isso. Dentro do teu custo, que tu bola o custo, dependendo da empresa, tu faz uma previsão de custos com redução para o próximo ano. Temos que reduzir 2%, 3%. E nesse processo de redução de 2% a 3%, a concessionária te acrescenta mais um X em cima do teu custo que tu tinha previsto, e impossível tu correr atrás. Então, foi um transtorno gigante para quem fazia esse gerenciamento final de 2017, que começou a valer em 2018, o que dentro do Mercado Livre a gente não tem. Por que a gente não tem? Por aquilo ali, porque o reajuste ele é conforme IGPM e IPCA. Então, chegou lá, tu fez a previsibilidade de gastar X, tu vai ver o índice de que está dando do IGPM, e tu vai ver a taxa ali, tu vai ter realmente o que tu vai ter de custo para aquele próximo ano, e tu vai conseguir manter a tua previsibilidade e trabalhar com ela dentro da realidade. Isso é que é o importante, não adianta tu criar coisas que não consiga atingir. Então, isso aí falando de redução de custo principalmente, eu quero reduzir 15% do meu custo de manutenção. Ok, quer reduzir isso aí, como tu vai reduzir? Então, todas as metas que nós fomos traçar, a gente tem que traçar metas, sempre metas atingíveis. Então, a gente não consegue, não adianta a gente bolar uma coisa e a gente não consegue chegar nunca, porque senão a gente vai ficar sempre com aquele sentimento de eu não conseguir. Então, o processo de redução de custos, aumento de produção e tudo mais, ele é sempre baseado em metas que nós consigamos atingir. Então, voltando para cá, vamos voltar para o nosso custo de energia elétrica aí. Alencar, ok, perfeito, entendi esses 2 processos. Como é que eu faço para migrar para o Mercado Livre, aí que tu falou na migração? Eu chego lá e ligo para alguém, como é que funciona isso aí? Não é bem assim. A gente tem alguma coisinha para fazer antes. Então, como é que funciona o processo de migração? Dia 28 de dezembro de 2018, o Diário Oficial da União pelo Ministério de Minas e Energia, pela portaria 514, de 27 de dezembro, eles criaram limites mínimos para que conseguisse as empresas adentrarem o mercado livre de energia. Então, teve uma medição para 2019 e a partir do dia 1º de janeiro agora de 2020, tem essa aí que vocês estão vendo aí. Então, tu tens alguns pré-requisitos para te adentrar ao mercado livre. Primeiro, tem que ser um consumidor com carga igual ou superior a 2.000 kW em qualquer nível de tensão, então independente do que tu recebe de tensão que tu recebe na empresa, se tu tiver esse limite aí, essa carga igual ou superior, tu consegue migrar. O outro,
tu tem dois processos, ou tu faz uma contratação livre, ou tu faz uma contratação especial. Contratação livre, tu tem que ter uma demanda mínima de 3.000 megawatts sem tensão mínima. Então, a gente está falando aí de indústrias já de grande porte. Alencar, e aí eu tenho 3 mini mercados de médio a grande porte, 3 supermercados, 2 supermercados, uma padaria, 2 padarias, que eu não tenho isso aí. Consigo migrar para o Mercado Livre? Consegue. Consegue por quê? Porque o Mercado Livre ele tem a contratação especial, que é onde tu consegue fechar um contrato com eles e tu dividir a contratação da tua demanda contratada em todas as empresas que tu tiver, desde que tu utilize o mesmo CNPJ. Então, um exemplo, tá? Vamos usar aqui a CP como exemplo. CP está aqui na cidade, começou um processo de movimentação, tem um custo de energia elétrica muito alto em virtude de treinamentos e tudo mais, abriu uma filial no Rio de Janeiro. Uma filial no Rio de Janeiro, vamos vir trabalhar aqui. Ok. Começou a ter uma movimentação muito grande, chegamos num nível de consumo de energia elétrica muito alto. Muito alto quando comparado ao nosso custo pessoa física. Tá? Alencar, como é que eu faço? Consigo migrar? Consegue migrar. Porque tu vai utilizar o mesmo CNPJ e vai fazer a contratação por CNPJ. E tu divide isso para cada uma das unidades, sendo no mínimo aí 500 kW para cada uma dessas unidades que vai ser a contratação. E, obviamente, para fazer isso aí, a gente tem que ter uma empresa especializada. Né? Então, uma empresa especializada, geralmente, o que ocorre no dia a dia lá, tu tem que fazer a troca de TP, troca de TC, para quem é da área da elétrica e sabe o que eu estou falando. Então, tem uma troca de equipamentos, tu precisa disponibilizar um link com conexão à internet e tudo mais. Processo de conta, pessoal, às vezes surge muito essa dúvida. Eu não tenho mais então que pagar para concessionária. Não. Funciona assim, tu abre uma conta no banco, que tem um banco lá, e a gente não vai ficar fazendo propaganda dos bancos aqui, só se vocês quiserem ser patrocinados, por acaso alguém trabalha em banco e quiser patrocinar, a gente está aceitando. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Então funciona assim, pessoal, a empresa abre uma conta no banco, acredita um valor para a movimentação daquela conta e tu trabalha com 2 contas em paralelo. Então tu paga uma taxa para a concessionária, porque a concessionária é que é a dona da fiação, então ela que vai te entregar a energia elétrica, e tu paga o teu consumo pro contrato que tu fez. Então, basicamente, e obviamente, tá, eu estou falando aqui resumido do resumo. Então, basicamente, seria esse o processo de migração. E, de novo, a gente está falando aí de uma redução de 10 a 20% do custo de energia. Isso aí é uma coisa extremamente significativa quando a gente faz esse processo. Bem, cara, o custo é alto? Tudo é uma questão de avaliação. Uma questão de avaliação vai de organização para organização, mas é um custo que eu digo para vocês por experiência, é um custo que se paga. Então, tu tem um aporte financeiro para fazer esse processo de migração, mas é um custo que se paga. E falando aí, nosso último ponto da parte de energia elétrica, obviamente a gente vai em fontes alternativas e é impossível a gente não chegar na energia fotovoltaica, que hoje vem tendo um crescimento muito grande de contratação de empresas, além de pessoas físicas, as empresas estão adquirindo muito esse processo. Então, isso aí, nos últimos 2 anos, aí foi feita uma pesquisa, nos últimos 2 anos, o custo com a contratação de uma empresa que forneça e faça toda a instalação de energia fotovoltaica, ela teve uma redução aí de aproximadamente 30% de redução de custo. Custo de aporte financeiro, tá, pessoal? Não estou falando de custo para a empresa, custo de aporte financeiro do teu custo de instalação dessa nova modalidade aí. Então, vantagens que tem, obviamente, a gente está falando ali de custo imediato, então, onde tu instalou os equipamentos começaram a funcionar, no próximo mês de fatura tu já tem uma redução do teu custo, falando de custo de energia, que a gente vai ter uma comparação em paralelo ao teu custo de aporte financeiro com o teu custo de energia, então, obviamente, tem que botar nessa balança aí. Uma outra vantagem é que tu tem um retorno desse investimento, então tu faz um investimento contratando a empresa, colocando a energia fotovoltaica e ao longo do período de utilização dele, tu vai tendo o retorno dele. Isso aí, como eu comentei para vocês, tem
pessoas de vários segmentos diferentes, então, obviamente, não é uma coisa que se aplica a 100% das empresas, independente do ramo, não. Tem empresas que a gente tem que fazer um processo de avaliação em virtude do ambiente, em virtude da localidade onde está e tudo mais. Então, tem uma série de fatores. E o terceiro é a possibilidade de isenção de tarifa conforme o consumo, porque tu pode ter um consumo X, tu gera uma energia X e tu tem um consumo Y. O que acontece? Tu está produzindo mais do que tu está gerando. Isso aí, tu vende essa energia para a concessionária e isso aí tu vai ter uma redução, tu vai, dependendo do que for, tu tem até isenção da tarifa. Então, da parte de energia elétrica e de redução de custos, obviamente, nós temos uma série de outros controles, muitos outros controles para fazer, mas da parte de energia elétrica, eu acho que basicamente esses 3 exemplos aí já conseguem despertar um norte diferente, talvez, do que o pessoal estava acostumado. Então, pessoal, seguindo aí. Como é que nós vamos reduzir o custo envolvendo a mão de obra? Primeiramente, a Abraman, para quem não conhece a Abraman é a Associação Brasileira de Manutenção. E a cada 2 anos é feita uma pesquisa com as empresas, onde eles enviam um questionário para as empresas e essas empresas respondem os questionários e isso é divulgado a cada 2 anos. Então, no ano de 2018 foi divulgado o Caderno Nacional de 2017, onde eles fizeram a compilação dos dados e agora em 2020, em outubro, se eu não me engano, a Abraman vai fazer a nova divulgação do Caderno Nacional com os dados de 2019. Então, os dados que eu estou trazendo para vocês aqui, que o pessoal vai apresentar agora aí, esses são os últimos dados que a Abraman disponibilizou dentro de todo o processo de manutenção. Então, o que a gente já parte ali? Segundo o Caderno Nacional da Abraman, o custo médio com manutenção envolvendo só mão de obra, tá, pessoal? A gente está falando de mão de obra. Então, envolvendo mão de obra, era um custo que ficou na casa de 65%. Vem cá, mas da onde isso aqui? Aqui, ó. Custo relativo ao pessoal próprio. Só que na média, tá, pessoal? Então, aqui tem os setores das empresas ali, qual o setor que a empresa vem atuando, cada um dos tipos de custos, e aqui entra o custo com o pessoal. Então, está aqui terceira e quinta coluna. Então, aqui, custo relativo ao pessoal próprio, 46%, na média. Custo relativo à contratação, 19%. A gente está falando de 65% de custo da área de manutenção somente em mão de obra. Como é que a gente reduz esse custo? Empregando a mão de obra da melhor maneira possível. Porque o que acontece? Acontece muitas vezes isso aqui. O dimensionamento da equipe está totalmente errado. Então, primeira coisa, a gente tem que se basear plano de manutenção. Cara, eu bolei um plano de manutenção aqui e eu preciso de, sei lá, 50 funcionários de mecânico, eletricista, lubrificador, planejador e afins. Esse plano está feito correto? É a pergunta que eu vou fazer. O que é o mais comum dentro das empresas hoje? É tu fazer um plano de manutenção a varrer. O que vem a ser um plano de manutenção a varrer? É tu pegar um equipamento X e utilizar o plano de manutenção dele a varrer em todos os outros equipamentos que são iguais. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Nós temos lá um motor de uma correia transportadora, que a correia transportadora a gente vai falar bastante mais esse restante da noite aí. A gente tem um motor de uma correia transportadora de capacidade X. Além desse motor, a gente tem mais 20 motores dentro da indústria com a mesma capacidade. O que é o normal, o comum de ocorrer dentro do plano de manutenção? Tu elabora um plano de manutenção para aquele ativo e joga ele dentro do plano de manutenção. Então, sai lá a manutenção mensal dele a rodo. Onde é que está o erro aí? O erro é não fazer a matriz de criticidade dos ativos. E esse é o pulo. Porque o que acontece? Tu tem, às vezes, um motor. Então, vamos supor aqui, a gente tem 2 motores, tá? Temos 2 motores iguais. Motor X e motor Y. Os motores são idênticos, mesmo motor. Um fica instalado numa bomba que
joga água, motor de uma bomba centrífuga que joga água para dentro de uma caixa d'água do prédio lá que desenvolve, do prédio administrativo de vocês, esse motor. E a gente tem um outro motor que ele está ligado na correia transportadora principal da fábrica, onde faz a alimentação do produto, que desloca o produto de X para Y. Um tem criticidade A e o outro vai ter criticidade B ou C. Alencar, o que é criticidade? É o quanto importante aquele ativo é dentro do processo. Então, esse motor, que obviamente lança o produto, está envolvido dentro de um processo de produção, e se ele apresentar uma falha, ele vai ter um impacto dentro da produção, ele tem muito mais importância que esse. Então, o que a gente tem que entender desse processo aí? É que nem todos os ativos iguais, que têm as mesmas características, eles vão estar com o mesmo plano de manutenção. Não é isso. Então, a gente tem que fazer o plano de manutenção por ativo. Então, cada ativo tem a sua criticidade e cada um deles tem que receber um plano de manutenção específico para que a gente consiga otimizar a mão de obra para a execução das atividades. Então, o plano de manutenção preventiva é sempre baseado em HH, conforme as disciplinas. Então, tu vai montar lá o plano por tempo que tu vai demorar para executar cada uma das atividades. E a gente tem alguns detalhezinhos aí, que a gente não pode desenvolver ele simplesmente baseado nas 220 horas do funcionário mesmo. Então, bolei um plano de manutenção lá e eu preciso, para fazer tal atividade, eu preciso de 220 horas. Então, eu vou contar com uma pessoa dentro do meu plano do meu dimensionamento de equipe. Não podemos contar dessa maneira. Por quê? Porque a gente tem dois fatores aí. Primeiro, a gente tem tempos improdutivos, que aí esses tempos improdutivos vai lá, não estou dizendo que esses tempos improdutivos não é para executar, tá, pessoal? Não tem o que acontecer, né? Que eles não podem entrar no cálculo. Não tem horário de almoço, deslocamento do pessoal da entrada na planta, troca de roupa, às vezes tem manutenção com uma equipe centralizada. Eu tenho uma oficina e todo mundo chega e vai para aquela oficina e lá distribui as atividades ao longo do dia. Então tem o período de deslocamento do pessoal. Aí quando tu vai fazer aquele processo, chega de manhã, tem a DDS e tudo mais. Então isso tudo são improdutividades da mão de obra. Então tu não está efetivamente trabalhando com a mão na ferramenta. E além disso a gente tem que fazer uma avaliação, obviamente, aí do nosso fator de produtividade, né? E falando em fator de produtividade, isso aí para quem é gestor, quando eu falo gestor, eu não estou falando do gerente de manutenção, não estou falando do coordenador de manutenção, estou falando do gestor de manutenção que tem algum envolvimento. Então isso vai o analista, o planejador, todo o pessoal que está envolvido dentro da manutenção. O que é o fator de produtividade? Quando a gente gerencia alguma coisa, a gente tem que entender o tempo que as pessoas estão fazendo. Então, a dica que eu dou para quem está trabalhando na área de manutenção ou quer trabalhar na área de manutenção é a seguinte: vai para o chão de fábrica. Não sai do chão de fábrica, acompanhe o processo. Por quê? Por causa disso aqui. Vocês sabiam que a produtividade média da mão de obra no Brasil é de 25%? Então, isso é uma coisa assim, chega a ser um absurdo, porque faz uma contratação de uma pessoa por 220 horas e essa pessoa efetivamente ela vai trabalhar numa média de 55 horas. É uma coisa que é aí que está o papel do gestor, é aí que está o papel da manutenção. Avaliar aquela mão de obra e buscar alternativas para que tu consiga utilizar ela da melhor maneira possível. Esse é o pulo. É dessa maneira que a gente vai conseguir reduzir os custos da empresa, utilizando a manutenção e a mão de obra da manutenção da melhor maneira possível. Vem cá, eu quero ganhar um ganho de produtividade. Cola na CP. Cola na CP, tem treinamentos específicos de produtividade, da parte de produção, falando de produção. Então, cola aí, tem treinamentos, acessem depois a página lá e deem uma olhada, tem material muito bom ali, que é importante para quem tem essa ideia aí de ganho de produtividade. Um outro processo aí, falando de mão de obra, é obviamente a parte de qualificação, né? Então, nós sabemos aí que a qualificação da equipe e a qualidade do serviço, ela está atrelada à parte de qualificação. Então, a gente tem que criar que a qualificação, o desenvolvimento e a qualidade do serviço dentro da área de manutenção, ela está ligada diretamente à confiabilidade. Porque, imagine uma situação, tá?
Vamos levar para o dia a dia de todo mundo, que todo mundo sabe, um mecânico de carro. Meu carro apresentou um problema lá, apresentou um problema com o freio. Então, obviamente, não pode andar com o carro sem freio. O que tu vai fazer? Tu vai levar no mecânico. Tu vai levar em qualquer mecânico? Não. Por que tu não vai levar em qualquer mecânico? Porque é o teu carro, porque é a tua vida, é a vida da tua família. O processo da indústria é a mesma coisa. Não muda nada. Porque o que a gente tem? A gente tem que ter confiança em quem está executando o serviço. Então, quando tu entrega um serviço, um mecânico, eletricista, seja lá quem for, vai executar a atividade, a gente tem que ter confiança que aquele profissional está executando o serviço. E quando a gente fala em executar serviço, independente se é manutenção preventiva, corretiva ou manutenção preditiva, de que vai ser assertivo naquilo ali. Então, que vai ser executado, e falando de manutenção corretiva, que foi feita uma investigação daquele problema e que nós vamos foi feita uma análise de falha e que nós chegamos no ponto da falha. Então, a equipe foi lá, executou o serviço e te criou o quê? Confiabilidade. Esse é o processo. Como é que tu faz isso com qualificação da equipe? Então, cara, a gente está falando de redução de custo, como é que eu vou qualificar a equipe? A gente está falando de gastar dinheiro? Não, não necessariamente. A gente está falando de criar alternativas. Lembra que eu falei no início? Vamos criar alternativas, vou trazer alternativas para vocês. Então, vai ser que nem com energia elétrica. Lembra lá, a primeira alternativa, a gente falou de custo? Não, a gente falou do quê? De usar, de sair fora da nossa caixinha e pensar de maneira mais ampla. Como é que tu faz isso? Buscando parceria com os fornecedores. Então, tem empresas que têm fornecedores específicos de materiais. Então, de peças de reposição, vamos dar um exemplo aí. Então, tu cola no teu fornecedor, entra em contato com o fornecedor, faz lá aquele contato com o pessoal do setor de compras. Então, se por acaso tiver alguém do setor de compras aí, já fica a dica de ter um contato mais aproximado com o pessoal da manutenção e montar essa parceria. Chamar o fornecedor, explicar para o fornecedor a tua necessidade. Vamos dar um exemplo aí. Rolamento. Vamos ficar lá no rolamento. Vamos falar hoje à noite de rolamento aí, correto transportadora. Tu tem um fornecedor específico de rolamento. Tu só compra rolamento do Joãozinho. O que tu começou a ver? Que a tua equipe começou a ter problema ou tu acha que a equipe não tem a qualificação adequada para a montagem daquilo ali? Tu vai chamar o teu fornecedor. Olha só, a gente faz a compra só com você aí, onde está, obviamente, a gente vai ter que sempre falar em custo, levar números. Quando a gente envolve o fornecedor, a gente tem que falar de números. Então, olha aqui, ó, ao longo do ano, e aí essa é outra dica. Toda vez que o pessoal da manutenção for falar em questões financeiras, a gente joga isso sempre a longo prazo. Então, a gente não joga nunca em mês, 2 meses. Não, a gente joga a longo prazo. Então, faz um histórico lá, chama o pessoal de compras. Olha só, qual é o custo que nós tivemos com o rolamento nesse ano aí, no ano de 2019? Foi um custo de X. Chama aquele fornecedor, olha só, preciso fazer um treinamento aqui com a minha equipe sobre montagem de rolamento. A gente vem tendo esse investimento, a gente está fazendo na empresa de vocês, somos ótimos parceiros e tudo mais, a gente quer que vocês venham nos dar um suporte. Então, conseguimos vir um dia ou 2 dias para cá e pegar a equipe de manutenção, dar o treinamento, orientação de como deve ser a montagem do rolamento. Não que eu não tenha ninguém qualificado, mas é que você já deve ter ouvido aquele velho jargão, que santo de casa não faz milagre. E, infelizmente, em algumas organizações isso acontece. Então, busca teu parceiro, chama o teu fornecedor, conversa com ele, explica a tua necessidade, porque o máximo que vai acontecer, e isso aí vale para tudo, o máximo que vai acontecer é um não. É ele dizer para ti, olha só, no momento eu não tenho como te atender. Então, primeira dica é essa aí. Segunda dica, se por acaso a empresa que vocês trabalham tem mais de uma filial ou trabalha em turnos, é a troca de pecinha entre os gestores. Aí a gente está falando de gestão porque tu vai ter que passar uma qualificação para a equipe. Então, um exemplo, tá? Muitas empresas vêm contratando hoje engenheiros ou pessoal que vem trabalhando na área de engenharia para outras funções, como função de analista, como função de planejador, função de programador e tudo mais, e às vezes a pessoa tem um conhecimento muito bom e acabam ficando por trás dos bastidores por não ter essa oportunidade. Então, às vezes, parte também de nós chegar no gestor e expor para o gestor tem pessoas que têm essa facilidade de conversar, e às vezes falta uma oportunidade. Então, às vezes, tu pode chegar no teu gestor, olha só, dona Maria,
estou fazendo esse curso, eu fiz esse curso, tenho um bom conhecimento disso aqui, se achar importante a gente divulgar isso para os colaboradores, conversar entre as equipes. Ah, eu tenho a empresa tem 2 filiais, a empresa trabalha aqui e tem uma outra unidade que é lá na Bahia. Faz aquela conversa com o gestor, aproxima o gestor. Ah, olha só, eu estou com um problema aqui, assim, 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 eu estou querendo criar um treinamento de algo específico. Tem conhecimento? Ah, tem conhecimento. Então, traz o gestor, faz aquela troca. Daqui a pouco sai o gestor de uma unidade e vai para outra unidade, faz aquela troca, porque é troca de conhecimento. E o conhecimento é uma coisa que a gente não pode guardar, porque ninguém é baú para ficar guardando. Então, o conhecimento a gente tem que expor, divulgar ele, porque quanto mais a gente fala, mais a gente absorve, mais conhecimento a gente tem. E, obviamente, aí eu não posso falar de outra coisa, né? E a parte de treinamento com empresas qualificadas. Então, eu quero um treinamento específico. Aí eu vou puxar a sardinha para o lado da CP. Eu quero um treinamento específico da área de qualidade de alguma coisa. Entre em contato com a CP, olha só, eu estou com uma demanda aqui assim, 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 assim. Conseguimos montar um treinamento específico para isso aqui? Conseguimos. Ah, vamos para a área de produção. Ah, eu estou com um processo de produção, está meio moroso, minhas máquinas foram projetadas para produzir X quantidade de equipamentos, por hora eu não consigo. Conseguimos montar um treinamento específico para aumentar o nível de produção, a taxa de produtividade? Consegue. Então, entrar em contato, procurar empresas qualificadas, com um profissional qualificado, que tenha know-how do que está acontecendo e fazer o investimento. Isso aí é investimento, porque às vezes as pessoas têm que a parte de treinamento, qualificação é custo. Ah, eu vou ter um custo, eu vou gastar só com o meu eletricista lá, que por obrigatoriedade ele tem que ter o NR10 e o CEP. Não, pessoal, a gente tem que criar a filosofia que a qualificação é a confiabilidade. Lembra do que eu falei antes? A gente tem que ter confiança em quem está executando o nosso serviço. Aí, voltando lá para a história do carro, vai deixar o carro na oficina que vocês nunca viram? Não, vocês vão levar numa oficina que vocês conheçam o mecânico, ou que seja uma empresa que veio por recomendação de alguém. Então, o processo é o mesmo, tá? Então, basicamente, de mão de obra, seria isso aí. Lembrando de novo, pessoal, dúvidas, manda no chat, manda no WhatsApp ali, e depois no final a gente abre aí para sanar as dúvidas que vão surgindo ao longo da nossa conversa. E de novo, vai ter o sorteio de uma vaga de um treinamento que vai ocorrer esse mês ainda. Então, tirem fotos, marquem a CP nas redes sociais lá. E a gente chega no último ponto da parte de mão de obra, que é o quê? Contratação temporária e a terceirização ou a terceirização. Então, quando eu falo em contratação temporária, eu estou me referindo a alguns serviços esporádicos, tá? Então, por exemplo, tem serviços onde o teu grau de complexidade para executar aquele serviço ele é muito amplo. E, às vezes, tu precisa de 5, 6 pessoas envolvidas naquela atividade com um conhecimento específico, e dentro do teu quadro tu não tem aquelas 5 ou 6 pessoas. Tu tem 1, 2, às vezes tu tem um conhecimento e tem mais 2 que tem para te dar suporte, mas não é o todo que tu precisa. Então, nisso aí é importante a gente fazer uma avaliação quanto ao grau de complexidade da atividade que tem para ser executada, o tempo de execução, porque tem vezes que tem atividade que demora muito tempo para ser executada, e isso aí às vezes acaba impactando no teu plano de manutenção preventiva, porque tu vai tirar os teus funcionários do plano de manutenção para colocar para executar uma atividade corretiva ou uma manutenção corretiva planejada, e isso acaba impactando nas tuas horas de serviço preventivo do teu plano de manutenção. E o outro é a parte de recursos, né? Tem vezes que tu precisa de recursos que tu não dispõe daqueles recursos. Aí, voltando de novo para a mão de obra, tu não dispõe de recursos de mão de obra, tu não dispõe de recursos de equipamentos. Tem vezes que as empresas não têm um equipamento específico para fazer. Vamos dar um exemplo aí. Apareceu uma manutenção corretiva de uma torre de resfriamento de um ar-condicionado lá, de um chiller, o motor de um chiller lá, fica 15 metros de altura. Vai demorar um baita de um tempo para poder fazer aquele serviço. Às vezes tu tens 2 profissionais trabalhando com refrigeração. Então é muito mais vantajoso tu contratar uma empresa especializada, que o pessoal vai lá, vai com guindaste,
vai lá, executa o serviço, tira a peça, leva, faz a manutenção e volta, do que tu pegar, tu acessar o teu setor de compras, acionar o teu setor de compras, aí dependendo da empresa, da burocracia da empresa, em tudo aquele processo de abrir processo de orçamento, então, espera receber 2, 3 orçamentos, faz avaliação, vamos contratar a empresa X, contratou a empresa X, hoje eu não tenho disponível, até amanhã. Então, às vezes, isso é uma carta na manga que a gente, como gestor da manutenção, a gente tem que ter. Serviços específicos, a gente tem que ter empresas parceiras para isso, porque isso aí a gente acaba reduzindo drasticamente o nosso custo. E aí vocês vão entender isso mais adiante, quando a gente começar a entrar quando a gente começar a falar de lucro cessante. Vocês vão entender do que eu estou falando, para quem não sabe o que é. Então, o processo de contratação esporádica é isso. E aí depois obviamente o que vem sendo aí, nos últimos anos, o que as empresas mais vêm fazendo. Então, que é a contratação, que é o processo de terceirização. Então, o CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, ela revelou aí que nos últimos tempos as empresas veem que mais de 61% das empresas terceirizam algum processo da indústria. Então, isso aí é um número muito expressivo. Então, imagine que 61% das empresas, algo da empresa é terceirizado. Então, eu peguei alguns dados aí que eu acho que é importante divulgar, como eu imaginei que tivesse pessoas de vários segmentos, só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Então, aqui, consegue jogar para todos aí? Consegue. Então, a gente falando aí de mão de obra, tá? Então, a gente tem aí os serviços mais utilizados na indústria, a gente tem aí os 3 mais serviços utilizados dentro da indústria terceirizada. É a parte de segurança, 51,8% das indústrias terceirizam o processo de segurança. Então, para quem é da área de segurança aí, nota-se que o processo de terceirização é o que está dentro da realidade da área de segurança. A parte de montagem e manutenção, que é o nosso assunto da noite de hoje, a gente está falando aí de 51,1%. Isso são mais da metade das indústrias terceirizam alguma coisa da manutenção. Então, eu não tenho como falar para vocês de redução de custos e não trazer o processo de terceirização. Seria a maior burrice da minha parte vir conversar com vocês, falar de redução de custos e não trazer isso. É impossível. E o terceiro é a parte de logística e transportes, que tem aí 48,6% de empresas que terceirizam essa parte aí. Então, a gente falando aí desses 3 aí, a gente está falando de reduções muito grandes. E também é um processo que vem ao longo do período e a gente vai entender o porquê que as empresas estão terceirizando e o porquê que eu trouxe esse assunto. Então, a importância de tu terceirizar está ali, 46,1% das empresas terceirizaram porque acharam mais importante a redução de custos. Então, eu não vou nem entrar nos outros assuntos, porque o nosso assunto da noite é redução de custos. Então, está ali, 46% dessas empresas acharam que era melhor terceirizar porque tu ia reduzir custos. Então, é algo a se pensar. Então, uma outra coisa que cabe salientar aí, né, é que para esse tipo de situação aí, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, obviamente, contratar uma empresa especializada naquilo ali, fazer avaliação dos cumprimentos de FGTS, INSS, a empresa tem cumprido isso de maneira correta, os cumprimentos junto à área de SESMIT, segurança, saúde e meio ambiente, que isso aí não tem como fugir, é impossível a gente fugir dessa área aí. O nível de senioridade da equipe, isso é muito importante, porque às vezes as empresas acabam fazendo uma contratação, às vezes o setor de compras faz um processo e o setor de manutenção fica um pouco afastado daquele processo do trâmite de negociação. Isso é uma coisa que a manutenção tem que estar colado. Ali, é unha e cutícula. O setor de compras e manutenção é unha e cutícula no processo de terceirização. O cara do compras acionou uma empresa para vir conversar, o gestor da manutenção tem que estar colado, porque ele que vai entender a expertise da empresa. Porque para quem tem um pouco mais de experiência, tu não precisa muita coisa. 5 minutos de conversa com alguém da área, tu sabe se a pessoa está falando com propriedade ou não. Então, é batata isso aí. Então, é pegar aquilo ali mesmo.
Depois o tempo de contrato aí, que aí vai depender de empresa para empresa, e avaliação junto ao setor jurídico, obviamente, para os possíveis passivos trabalhistas. E entramos aí no nosso último ponto aí, que é reduzir os custos de manutenção com manutenção estratégica, reduzir os custos com manutenção estratégica. Então, quando a gente fala em gerenciar a manutenção estratégica, a gente tem que se apegar muito a dados. E o que são os dados para quem é da área de manutenção? São os indicadores. A gente não consegue fazer nada se a gente não medir. A gente precisa medir, a gente precisa de indicadores para poder gerenciar e fazer avaliação quanto à tomada de alguma ação. Então, a gente vai tomar alguma ação, a gente tem que ter base para que aquela ação seja tomada. Então, eu vou trazer aí, como eu falei anteriormente, vão ser 3 pontos. Os 2 pontos, eu vou trazer para vocês os 2 principais indicadores aí, os que eu considero serem os 2 principais indicadores da área de manutenção, que é o MTBF. Para quem não sabe, o MTBF é o tempo médio entre falhas, e o MTTR. O MTTR é o tempo médio para o reparo. Então, falando de MTBF. O MTBF ele mede o período em que ocorrem as falhas dentro do processo de produção. Então, vamos partir para a parte prática, que é o que nos interessa, e aí a gente retoma aqui depois, tá? Então, baseado no MTBF, tu consegue fazer uma série de coisas. Consegue avaliar a confiabilidade do equipamento, fazer o cálculo de disponibilidade do ativo, e uma série de coisas, fazer frequência de inspeção e tudo mais, tudo baseado nesse cálculo aí. Então, ele tem, é um dado que ele quanto maior, melhor. Então, o MTBF, quando a gente for medir, quanto maior for o nosso MTBF, é melhor para a organização, porque a gente está falando de tempo médio entre falhas. Então, se uma falha acontece a cada 100 horas, ela vai ter um problema, ela vai te gerar um transtorno. Se ela ocorre a cada 200 horas, ela tem uma outra visão. Então, quanto maior nossa taxa de MTBF, melhor. Então, o outro aí, ele é aplicado somente em equipamentos, em ativos que sofrem manutenção, tá? Equipamentos que não sofrem manutenção, a gente não calcula MTBF, e ele é mensal e acumulativo. Então, vamos para a parte prática aí. Como é que funciona o cálculo do MTBF? O MTBF é o somatório de todas as horas de produção dividido pelo número de falhas do equipamento. Então, lembra que eu falei da correia transportadora? Vamos usar ela no exemplo aí. Então, a gente tem aqui uma correia transportadora em que ela apresentou no total aí 5 falhas. Em cada uma dessas falhas, ela trabalhou tantas horas e apresentou uma falha. Então, na primeira falha, ela trabalhou 80 horas, apresentou a primeira, trabalhou mais 75, apresentou a segunda, trabalhou 120, apresentou a terceira, trabalhou 130, apresentou a quarta, trabalhou mais 100, apresentou a quinta. Como é que a gente calcula o MTBF? Somando todas as falhas e dividindo pelo número delas. Então, seria isso aqui. Então, o número de falhas, o tempo de trabalho de cada uma delas pelo número delas. Então, nosso MTBF dessa correia transportadora, no exemplo, seria de 101 horas. Então, fechou 101 horas, o ativo vai quebrar, vai dar problema. Não. Fechou 101 horas, ele pode apresentar problema, não é que vá. A gente está falando de média, de tempo médio entre falhas. Então, é isso. Então, a cada 101 horas, nesse exemplo, o ativo pode vir a apresentar uma falha. Como é que eu reduzo o custo disso? Mexendo no teu plano de manutenção e criando inspeção de rotina. Como é que eu vou calcular a inspeção de rotina? Como é que eu vou aplicar 80 horas, 90 horas, 100 horas? Não. Com 70% daquele tempo do MTBF, tu vai começar a inspecionar aquele ativo. E aí, baseado na curva PF, que é uma outra conversa para nós termos, tu consegue dimensionar isso aí. Então, 70% naquele horário tu vai fazer inspeção. Nesse caso, seria 70 horas. 70,7 horas tu vai fazer uma inspeção de equipamento para ver se ele vai começar a apresentar algum ponto de falha antes da falha. Esse é o processo, é assim que tu reduz o teu custo. Falando de MTTR. Então, o MTTR é o quê? É o tempo médio para o reparo do equipamento. Vamos voltar lá para a correia transportadora depois. Então, o MTTR, diferente do MTBF, ele é quanto menor, melhor. Porque a gente está falando de tempo para execução da atividade. Então, se eu demorar 3 horas para fazer uma manutenção, se eu conseguir reduzir aquele tempo de 3 para 2 horas, eu vou estar reduzindo o meu custo. Por quê? Porque o MTTR está atrelado diretamente à mantenabilidade.
Para quem não sabe o que é mantenabilidade, é o quanto o equipamento te oferece facilidade para te executar a manutenção. E eu vou trazer um exemplo para vocês, assim, ó, que é o perfeito exemplo do que é o não planejar a manutenção e não pensar em mantenabilidade. Obviamente vai afetar o MTTR. Então vamos falar do MTTR de novo. Então, o MTTR, o outro objetivo dele é eliminar a falha. Então a gente está falando de manutenção, de resolver um problema, a gente tem que ser assertivo. Lembra lá da confiabilidade? Lembra da qualificação da equipe? É nisso aqui que a gente está falando. É tu ter uma equipe que seja confiável para executar aquela atividade que não gere nenhum impacto para dentro da produção. E depois, isso aí obviamente está ligado ao lucro cessante da empresa. Vamos agora entender do que eu estou falando. Qual é a fórmula para te calcular o MTTR? Ele é o somatório de todos os tempos pelo número de reparos. Então, a gente está falando aqui da mesma correia transportadora, as mesmas 5 falhas daquela correia transportadora, e vamos botar que isso aqui fosse em óleo. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Isso não é o que acontece na realidade, é um exemplo para vocês conseguirem entender. Então, dentro de cada uma das 5 falhas, a equipe de manutenção demorou um tempo para executar a manutenção. Então, na primeira falha demorou 14 horas, na segunda 21, na terceira 22, na quarta 19 e na última falha demorou 28 horas para executar a manutenção. E, cara, como é que eu reduzo o meu custo com isso? Desculpa. Qual foi o tempo médio para reparo daquele ativo? É isso aí, ó. A conta é quase a mesma ideia do MTBF. Então, tu calcula todo o tempo que demorou para executar a atividade, divide pelo número de falhas e tu vai ter o MTTR. Então, o MTTR para manutenção dessa correia seria de 20,8 horas. O que isso quer dizer? Que a equipe, em média, está demorando 20,8 horas para botar aquele ativo para operar novamente. Então, assim, ó, qual é o nosso objetivo de manutenção? Reduzir custos. Então, vamos para a parte prática da coisa. Vamos chegar aqui. Então, está aí a correia transportadora. Vamos falar de mantenabilidade. O que é mantenabilidade? É quanto aquele equipamento te oferece acessibilidade para te fazer manutenção. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma foto que eu peguei da internet, tá? Então, a gente está aqui com uma correia transportadora, mesmo que a gente vem falando aí desde o início da nossa conversa, e a gente está ali. O pessoal se preocupou ali com a NR12, de preservar, acabar com os problemas ali da parte de segurança do ativo. Todavia, não pensaram na parte de mantenabilidade. Vamos partir para a prática nisso aqui. Imagina essa correia transportadora, ela é aquela que o motor está ligado dentro daquele motor lá que a gente falou, que é de criticidade A. Essa aqui é a principal correia transportadora da empresa, que leva o produto acabado para dentro de um caminhão. Então, fez todo o processo de produção. Está com tudo engatilhado. Imagina se você trabalha em sistema de cascata. Então, tu vem com um processo de produção monstruoso e a última coisa é uma correia transportadora que libera o produto para o caminhão. Correia deu problema. Qual foi o problema que deu? Lembra que a equipe não estava qualificada? Eu não consegui o contato com o fornecedor, eu não quis investir no treinamento para manutenção da montagem do rolamento. A equipe fez a montagem do rolamento errado. Fez o aperto demais, por exemplo. Ou botou o rolamento errado. Olha lá. Como é que acessa isso aí? Como é que lubrifica isso aí? Isso é mantenabilidade. Esse é o papel da manutenção. É tu criar dispositivos seguros e que tu consiga ter ganho de produção no processo de falha. Porque imagina que isso aqui é uma empresa, a empresa está rodando, vamos falar aí, a empresa tem um lucro de R$10 R$1.000 por hora. Quanto é que nós fomos ali no nosso exemplo? 20 horas. Olha quanto a empresa está deixando de lucrar, porque lucro cessante é quando a empresa para de lucrar. Tu cessa o lucro da empresa. Isso aqui é a nossa correia transportadora. Agora pense na possibilidade. Se no lado ali dessa correia transportadora tivesse um pino ali que tu pudesse levantar ela com dobradiça do lado, tu pudesse abrir ela. Olha a vantagem que tu teria. Olha a mantenabilidade. Olha a equipe de manutenção. Como é que o pessoal monta isso aqui sem pensar no ponto de lubrificação? Como é que tu acessa para lubrificar? Será que tem pino graxeiro no mancal? Esse é o processo de manutenção. É assim que a gente ganha lucratividade, a gente mantém a empresa mantendo lucro e mantém o nosso processo de manutenção da melhor maneira possível, com esse tipo de ação aí assertivo. Então, e aí para encerrar aí o nosso assunto, vamos falar de um pouquinho aí do nosso
TPM. O TPM aí, um dos conceitos, o conceito na verdade do TPM, vamos conversar sobre ele agora, é o que eu chamo de queda. O que é o queda? É o quebra, defeito e acidente zero. Então, o MTPM, o TPM seria a manutenção produtiva total do processo, isso aí mais já voltado para a área industrial aí, e ele tem o objetivo de minimizar perdas e falhas dentro do processo produtivo e administrativo, e tu consiga manter a empresa o mais dentro de um padrão possível. Então, nós vamos falar aí, ele é baseado em 8 pilares, e desses 8 pilares, nós vamos falar dos 5 pilares que envolvem a parte de manutenção. 4 envolvem a área de manutenção mais especificamente, que nós vamos conversar, e um deles é o que engloba o todo da organização independente da área, tanto é a área de produção, área administrativa e afins, tá? Então, os 5 pilares são esses aí, é a manutenção autônoma, manutenção planejada, manutenção de qualidade, controle de equipamentos e o treinamento. Então, falando aí do primeiro, da manutenção autônoma. Manutenção autônoma nada mais é do que tu capacitar a equipe operacional para que ela consiga, no dia a dia, nas rotinas do dia a dia, ela consiga te dar suporte na área de manutenção. Então, isso aí, pessoal de manutenção, o que é o normal? O normal é tu chegar na planta industrial, alguém dar uma conferência na área, ver se teve algum problema, em caso onde tu não tem um turno, né, obviamente, e tu vê se teve algum problema dentro da execução da atividade. Então, o processo do TPM é o quê? É tu pegar o operador, não estou falando de operador de máquina, operador do ativo. Então, quem opera aquele ativo ali, tu dá a instrução, tu qualificar aquela pessoa para que ela consiga, como ela fica o dia inteiro, a atividade dela quase que toda é do lado do equipamento, ela consegue ver no momento que começa a apresentar alguma falha. Querem ver um exemplo? Quem trabalha em processo de produção sabe. É um ruído de um equipamento. O equipamento vem trabalhando normal, não tem nada, daqui a pouco começa a apresentar um ruído. O que geralmente se faz? Aciona o pessoal da manutenção. Olha só, a correia transportadora começou a apresentar um ruído. O pessoal da manutenção é acionado e vai lá para fazer. Qual é o processo do TPM? É tu qualificar essa pessoa para que ela consiga fazer uma pré-avaliação. Então, o pessoal não vai virar o pessoal da manutenção, tá? Não é isso aí. E sim tu ter um conhecimento básico a ponto de fazer uma pré-avaliação e repassar isso para a equipe de manutenção para que seja avaliado e consiga resolver o problema se for o caso. Segundo pilar, manutenção planejada. Nada mais é que o nosso PCM. Então, o nosso PCM é o Planejamento e Controle de Manutenção. É o segundo pilar que nós vamos falar aí. Então, é o que envolve todas as técnicas de manutenção preventiva e preditiva. Então, que, obviamente, quando tu consegue dimensionar o teu processo de manutenção de uma maneira correta, com tempos de execução adequados e tudo mais, o teu ganho com aquilo ali é uma coisa absurda. Para quem tem um processo bem implantado na sua empresa, sabe o que eu estou falando, sabe que a disponibilidade da planta industrial, eu não falo de um ativo, mas a disponibilidade da planta industrial ela é muito ampla. Então, é o nosso PCM, o segundo pilar. Terceiro pilar, manutenção da qualidade. Isso é uma coisa muito importante, porque o que acontece muitas vezes? Às vezes o pessoal de manutenção é contratado e não acaba recebendo instruções quanto à execução de algumas atividades. Então, seria tu criar POPs. O que é POP? POPs são os planos operacionais padrão. Tu criar um padrão para executar alguma coisa. Então, um exemplo, a correia transportadora lá, troca do rolamento da correia transportadora. Fazer a manutenção da correia transportadora, troca de rolamento. Vai ter lá, tu cria um POP para aquilo ali. Emenda de correia transportadora, a correia arrebentou. Fazer a mesma coisa, cria um POP onde tu consiga, onde qualquer pessoa que for executar, ela vai pegar aquilo ali, mesmo que ela não tenha feito, e ela vai conseguir executar, entendeu? Esse é o processo. Com isso, tu vai atrelado ali ferramentas, o que tu vai precisar de recursos, quantas pessoas vão estar envolvidas, o tempo médio para fazer e tudo mais. E, obviamente, dentro do processo, aí levando para o outro lado, né, o que não é a minha área, no caso, que é o processo de produção, é tu fabricar equipamento sem ter defeito. E a nossa parte de manutenção é tu fazer o processo, fazer a manutenção com qualidade e que não apresente defeito daquela manutenção. Porque o pior cenário dentro da manutenção é uma palavra, é a palavra que nenhum gestor gosta de ouvir, é o retrabalho. Isso é
é a pior coisa que tem dentro da manutenção, porque isso gera um transtorno monstruoso, principalmente quando a gente fala de processo de produção. Porque o pessoal da produção quer ouvir o quê? Quem é da área de produção vai começar a rir agora. Olha só, o ativo aqui deu problema. Parou. Ah, ok. Que hora tu vai liberar ele? Para quem está do lado da manutenção, é aquilo. E agora, o que eu vou dizer? Se tu tem um POP, tu tem uma ideia do que está acontecendo. Se tu tem aquele controle de MTBF, MTTR, tu tem uma ideia do que está acontecendo. Então, essa é a ideia. A ideia é tu chegar para o cara da manutenção, da produção lá, o ativo deu problema, quanto tempo tu vai me entregar o ativo? Ó, pode preparar o teu pessoal aí que daqui a 25 minutos a manutenção está concluída. É isso que eles querem ouvir. É isso que nós da manutenção temos que entender. Que o pessoal que trabalha com produção quer ouvir isso. O tempo que quanto tempo eu vou demorar para botar o ativo a operar novamente. Então, aí o quarto pilar aí é o controle de equipamentos. Então, é tu fazer uma avaliação de todos os teus ativos e tu consiga otimizar eles dentro do processo de produção de maneira que tu consiga extrair o máximo daquele equipamento. Então, tu conseguir produzir o produto, o melhor produto dentro do menor tempo possível. Então, seria isso aí o nosso quarto pilar, a otimização do equipamento. E, por último, obviamente, que é o treinamento. Então, não adianta nada a gente montar POP, a gente buscar um processo de qualificação e tudo mais, juntar a equipe e tu não ter um treinamento da equipe. Então, tudo que é atividade de manutenção, a gente depende de pessoas e as pessoas, independente do processo, tá, pessoal? Eu não estou falando mais de manutenção, estou falando de produção, de segurança do trabalho, de manutenção, de administrativo, tudo mais. Tudo que nós fizemos dentro da organização, a gente depende de pessoas. E essas pessoas, elas têm que estar engajadas com os objetivos e a missão da empresa. Então, para isso, a gente tem que ter o treinamento. Então, a gente cria um processo de TPM, vamos implantar a TPM dentro da empresa. Ok, a CP faz esse processo? Faz. A CP faz esse processo. Entra em contato depois com o pessoal aí, busca maiores informações que a empresa faz. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso com treinamento da equipe. Vai desenvolver todo um planejamento. Ó, vamos dizer, o planejamento é esse, o plano é esse, o período que nós vamos levar para implantar todo o processo é esse. E, por último, tu vai com treinamento para a equipe, porque todo mundo tem que estar, é o que eu costumo falar dentro dos locais onde eu trabalho, todo mundo tem que estar na mesma página. Não adianta eu ser o gestor, eu falar uma coisa e o executante falar outra, e o meu planejador falar outra, e o meu analista falar outra. Então, todo mundo tem que falar a mesma língua. Como é que todo mundo fala a mesma língua? Criando POPs, criando procedimentos, fazendo treinamento com todo mundo e tendo engajamento de toda a equipe. Esse é o objetivo da manutenção baseado no TPM, que é o quê? Nós não termos quebra de equipamento, a gente não ter acidente e evitar a falha. Então, pessoal, um resumão aí, rápido do que nós conversamos aí. Então, falamos de energia elétrica, de redução falamos do mercado cativo, como é que a gente reduz custos com o mercado cativo, com o controle das nossas demandas. Depois, fomos para o processo da CL, o mercado livre de energia, como é que tu faz o processo para migrar, os impactos que tu tem dentro da organização e tudo mais. Por último, falamos das fontes de alternativas aí para a empresa, para a redução de custos, que falamos da parte de energia fotovoltaica, que vem sendo aí o normal dentro das empresas aderirem a processos de fontes renováveis e tudo mais. Depois nós falamos de mão de obra, falamos do dimensionamento da equipe, baseado no plano de manutenção, o controle da equipe, a maneira como tu pode utilizar aquela equipe. E aí vou deixar uma outra dica, pessoal. Às vezes o pessoal tem que, eu vou fazer um redimensionamento da equipe, eu vou ter que mandar as pessoas embora. Não tem que mandar as pessoas embora, porque tu já tem aquele custo. Teu custo está previsto, teu custo de manutenção. O que tu tem que fazer como gestor? Otimizar aquele custo. Como é que tu otimiza aquele custo? Tu cria inspetores, tu cria funções de pessoal da reengenharia. O que o pessoal da reengenharia vai fazer? Vão buscar melhorias, vão buscar mantenabilidade, que a gente conversou ali. Vão fazer avaliação de ativo, vão criar projetos de melhoria dentro do processo de manutenção, dentro do processo de produção, porque às vezes o que falta é uma aproximação entre as áreas. Às vezes o pessoal da manutenção fica preocupado em manter o ativo rodando, manter o ativo rodando, manter o ativo rodando. O pessoal da produção, produzir.
e às vezes falta o engajamento dos dois. E quando tu consegue atrelar manutenção com produção, tu tem um ganho muito grande para a empresa, porque tu monta uma parceria entre eles. Isso aí é uma coisa que é muito vantajosa. Depois falando também de manutenção da parte de qualificação, então tu buscar os teus fornecedores, buscar parceria com os fornecedores, a troca de conhecimento interno dentro de uma organização, se tiver filial, troca de conhecimento entre os gestores com as equipes e assim sucessivamente. Falamos aí também da parte de contratação temporária e terceirização da parte de geral, falamos até de outras áreas, logística, segurança, então não foi somente de manutenção, então seriam esses aí da parte de mão de obra e manutenção estratégica, os dois indicadores aí que eu considero seriam os básicos aí, né, da manutenção, o MTBF e o MTTR, e depois o processo de TPM. Então, o processo de TPM mais voltado à área de manutenção, que é da parte de manutenção, deve ter ficado com alguns pensamentos aí, tá, pô, mas tem outras coisas, não, tem outros assuntos do TPM, mas tentei expor mais para o lado de manutenção, como é o nosso assunto aí. Então, pessoal, acho que basicamente é isso. Então, nós vamos dar uma pausa aí de 1 a 2 minutos só para compilar aqui os questionamentos e eu volto para sanar as dúvidas de vocês aí, tá? Então, nos aguardem aí porque tem sorteio no final, não esqueçam. Fiquem aí, marquem a CP nas redes sociais, não esqueçam e nós já voltamos. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos para os questionamentos aí, tá? Então, primeira pergunta aqui. Essa contratação de serviços de energia elétrica serve para microempresas? Serve para microempresas desde que tu atenda os pré-requisitos que nós conversamos ali. Então, tu tem que ter um consumo mínimo para poder fazer o processo de migração para o Mercado Livre, mas atende sim. E voltando que nós conversamos ali, que eu dei o exemplo da CP abrir em um outro estado, ou uma filial na mesma cidade, no mesmo estado e afins, se tu tiver uma filial da empresa com o mesmo CNPJ, tu consegue, desde que tu consiga jogar 500 kW para cada uma dessas organizações, tá? Então, consegue sim. Outra pergunta aqui. Quais ferramentas podemos usar para fazer a medição de mão de obra ociosa? Quando eu tenho equipes em locais distantes e o uso de ponto é falho e não atende. Então, vou partir do princípio que essa empresa tem um processo de manutenção e que entrega a ordem de serviço para o colaborador. Como é que tu faz isso? Tu entrega a ordem de serviço para o colaborador durante um período, tu faz um processo de medição, tá? Então, tu faz uma avaliação de um período de 3 meses, que é o que geralmente a gente utiliza. Então, durante 3 meses, tu imprime as ordens de serviço e entrega para o colaborador. Na ordem de serviço, tu cria um campo nela, onde tu faz as anotações de pontos importantes. Aí, o que o colaborador vai anotar ali? Tempo de aguardo não almoxarifado. Ou tu cria já na ordem de serviço campos almoxarifado, que tu tiver de maior impacto dentro da empresa, tá? Então, eu vou citar alguns exemplos. Tu cria um campo com almoxarifado. Horário de entrada no almoxarifado e horário de saída. Então, sabe que o tempo ocioso dentro do almoxarifado para busca de peça foi aquele ali. Um outro, deslocamento. Então, o cara, às vezes o almoxarifado fica de um lado e a planta industrial fica lá do outro. E aí vou usar o outro exemplo também depois. Tempo de deslocamento. Então, o funcionário recebeu a ordem de serviço às 8 horas da manhã, ele chegou lá no planejador às 8h15, às 9h15, desculpa, 9h30 ele foi para o almoxarifado que já tinha conhecimento da área que queria utilizar e chegou na planta às 10 horas. Então, olha o tempo que se perdeu aí. E aí, lembra lá de lucro cessante? Isso aí é coisa que o pessoal da manutenção tem que ter. Isso aí são uns gargalos que a gente tem que ter o controle direto. Outro exemplo que eu vou dar, tem vezes que tem que executar uma atividade em espaço confinado. Aí vira um transtorno. Por que vira um transtorno? Porque tem que aguardar o pessoal da segurança vir para fazer a liberação do PT. A gente sabe que espaço confinado, tu tem que ter um curso específico de supervisor de espaço confinado para liberar PT. Todas as empresas têm todos os 100% dos funcionários? Não. Então, às vezes, tu tem 5, 6 pessoas dentro de um processo de produção que faz a liberação dessa PT. Então, isso tem que estar dentro da ordem de serviço. Que aguardei ali, aguardando 1 hora pelo técnico de segurança, ou seja lá por quem for, para a liberação da PT de espaço confinado, ou qualquer outra liberação de PT. Serviço de escavação, por exemplo, pessoal da elétrica, tem um serviço de escavação, tu consegue fazer serviço de escavação sem PT? Não, impossível. Tu tem que fazer uma avaliação prévia daquilo ali. Então, isso tudo impacta. E aí, Juliana. E aí, Juliana, eu vou dar uma outra dica. Muitas empresas trabalham com manutenção
com oficina centralizada. O que é isso? Lembra que eu dei o exemplo lá? Tem a oficina dentro da planta industrial e todo mundo chega na empresa e vai para a oficina. E ali tu distribui as atividades que tem no dia. O que é algo a se pensar, que vai de empresa para empresa, tem que ver se isso se encaixa dentro da realidade de vocês, onde trabalha. Por que não descentraliza a manutenção? Não toda, parte dela. Aonde tu tem os maiores gaps. Então, o que pode ser feito? Um diagrama de Pareto. Então, tu faz uma avaliação, os maiores impactos dentro do teu processo de manutenção, o que vem ocorrendo, onde tem as maiores falhas, os maiores tempos de execução de atividade, e cria um plano estratégico para aquela área específica. A gente pode estar falando de uma área específica que te dá mais trabalho, porque o local é longe. Talvez pode ser interessante criar um mini almoxarifado para aquele setor, onde os mecânicos eles chegam e vão direto para aquele local, com manutenções que são mais corriqueiras, e assim vai. Então, fica a dica, mas o processo para medição é esse aí, é apontamento de ociosidade. E aí, obviamente, tem que fazer reunião com todo mundo, explicar que não é para medir o que o funcionário não está fazendo, e sim para criar soluções para que a gente diminua esse tempo. Aí vamos pegar o mesmo exemplo do supervisor de espaço confinado. Daqui a pouco tu fez a avaliação e 5 pessoas mesmo têm um curso de supervisor de espaço confinado. E dentro da empresa, tu tem um operador de painel que tem um conhecimento bom da planta, um bom conhecimento da parte de segurança do trabalho, e tu pode dar um curso de supervisor de espaço confinado para ele, porque obrigatoriamente tu não precisa ser um técnico de segurança para ter um curso, e qualificar aquele colaborador. Ou imagina, um tempo de 2 horas que tu perderia esperando um técnico de segurança que às vezes está no outro lado da planta industrial, o cara chega lá e o operador do painel vai ali e abre a PT, questão de 15, 20 minutos. Então, é nisso que o pessoal da manutenção tem que pensar, e para isso que servem esses apontamentos. Depois, MTBF. Por que se entende como acumulativo? Porque o MTBF é o tempo médio entre falhas. Então, tu não consegue medir ele, tu mede ele mês a mês, só que tu vem dele, tu traz o histórico do equipamento, que é para te pensar no teu plano de manutenção. O MTBF ele é muito atrelado ao desenvolvimento do plano de manutenção. Dificilmente, não vou dizer que é impossível, tá? Mas dificilmente tu consegue bolar um bom plano de manutenção sem que tu consiga ter o controle efetivo do MTBF e do MTTR, porque o MTBF ele é o cálculo para a disponibilidade do equipamento. Então, para quem não sabe, tá? Anota aí, pega a caneta aí, vou dar 10 segundos. Como é que tu calcula a disponibilidade inerente de um ativo? A disponibilidade inerente de um ativo, que é o tempo em que ele está disponível para a operação, ela é igual ao MTBF mais o MTTR dividido pelo MTBF multiplicado por 100, porque vai nos dar porcentagem. Então, pode pegar lá depois o exemplo da correia transportadora ali e faz o cálculo ali da disponibilidade. Qual era a disponibilidade daquele ativo ali? Calcula o MTBF mais o MTTR, divide pelo MTBF e multiplica por 100. Fechou? E a gente vai mandar, o pessoal vai colocar ali depois no grupo ali o cálculo de disponibilidade inerente dos ativos, tá? Então, esse aí vai de brinde. Qual a diferença entre o valor do funcionário CLT e o terceiro, e o que vale a pena usar e quando vale a pena utilizar um ou outro? Então, pessoal, isso aí vai muito de empresa para empresa. Geralmente, aí, falando em números, tá? Dentro do meu histórico profissional, do que eu venho vendo aí, geralmente tem uma redução aí de 10% a 15%. Por que é de 10% a 15%? Porque os cargos, eles têm um nível salarial. Então, por exemplo, vou trazer para o Rio Grande do Sul, tá? Isso aí, dados do Rio Grande do Sul. Então, um eletricista. O salário médio de um eletricista no Rio Grande do Sul hoje é na base aí de R$ 1.800, mais os 30% de periculosidade. Então, dificilmente tu consegue contratar alguém com uma qualificação boa, vamos dizer assim, tá? Que sem tu pagar aquele valor que o mercado tem pago. Então, às vezes, o custo que te gera, o problema que te gera, não vale o investimento que vai fazer. Então, vou reduzir 10% do meu custo. Em contrapartida, a empresa que tu contratou é uma empresa que não tem um know-how muito bom, não tem uma qualificação boa dos colaboradores, isso acaba gerando problema para ti. Esse pensamento que a gente tem que ter. O quanto de vantajoso vai ser para mim. Porque, às vezes, é isso que tem que estar na balança.
Vai valer a pena eu contratar? Vai valer a pena. Então, tá ok. Então, lembra que está lá na negociação do pessoal da manutenção envolvido diretamente na negociação? Então, está lá, senioridade da equipe. Eu falei disso aí ainda. Então, tu tem que ter uma equipe que, se tu vai terceirizar a tua área de manutenção, ou parte da tua área de manutenção, tu tem que, a empresa que vai ser contratada e que vai, vamos dizer assim, abraçar a causa, ela tem que ter profissionais do mesmo nível que tu tem, no mínimo. Porque senão não é vantajoso para ti, senão tu acaba gerando problemas em virtude de conhecimento. Às vezes tem pessoal que já tem conhecimento da planta, conhecimento dos ativos e tudo mais, isso aí acaba facilitando muito aí o processo de gerenciamento da manutenção, tá? Então, pessoal, as perguntas é isso, vamos ver. Então, as perguntas foram essas. Eu vou passar para a Carol. Antes de passar para a Carol, eu, de novo, quero agradecer aí o pessoal da CP por me convidar para esse bate-papo com vocês. Eu não sou o dono da verdade, tá? Não é isso. Eu vim aqui hoje para trazer alternativas para vocês, para que consigam utilizar dentro de cada segmento. Eu tentei ser o mais amplo possível, não direcionar para nenhuma área, embora minha área seja mais área industrial. Tentei trazer de maneira que consiga, independente do segmento, consiga utilizar isso aí. Então, eu espero, de alguma maneira, ter agregado algo de conhecimento para vocês. E, precisando de alguma coisa, a CP Soluções está à disposição. E não esqueçam, a Carol vai fazer o sorteio agora e eu vou passar para ela aqui. Muito obrigado pela presença de todos aí. Espero ter colaborado de alguma maneira com o crescimento profissional de vocês aí. Obrigado. Feito, pessoal. Então é isso aí, galera. Antes da gente proceder ao nosso sorteio, eu gostaria de agradecer grandemente ao nosso convidado aí, Alencar, ilustre Alencar, que deu um show de resumo aí e de propriedade nos assuntos. Então, mais uma vez, agradecer a cada um de vocês também a confiança de vocês estarem conosco em mais uma vez, a quem é a primeira vez que está com a CP. Então, essas são as dinâmicas dos nossos treinamentos. Todos os treinamentos funcionam nessa dinâmica, certo? Então, e a gente nos coloca à disposição para... Vamos dar até amanhã. Caso vocês tenham alguma dúvida aí, nos encaminha no próprio grupo ali, e o pessoal do suporte, o Alencar também está no grupo ali, a gente vai fazendo esse esclarecimento com vocês. Beleza? Outra coisa, todos os nossos treinamentos, eles são gravados, tá? Então, o vídeo vai ser fechado, o pessoal do suporte vai editar o vídeo e vai disponibilizar lá no nosso canal no YouTube.